Olá, alunos! Como vão? Tudo bem? Mais uma aula de língua portuguesa, professora Renata. E hoje, nesta aula em específico, vamos aprofundar os conhecimentos sobre o gênero textual resumo crítico. Certamente, você já pode me dizer, ou pensar daí onde você está, que você se lembra muito bem o que é um resumo. E nesse caso, você sabe o que é crítica, então vamos unir os dois entendimentos. O que é um resumo crítico? Para que ele se destina, na nossa vida estudantil, na nossa vida como um bom cidadão crítico? Vamos aqui rever. A descrição resumida de um texto, ela antecipadamente espera de nós que tenhamos o quê? Uma boa interpretação, uma boa avaliação crítica dos assuntos, da opinião que nós estamos ali conferindo, verificando de outro autor. E quando se fala de resumo, o aluno ele tem que ser capaz, ou melhor, buscar desenvolver essas habilidades com muita leitura, com muita técnica e com a vontade de fazer a diferença, tá? Nessa caminhada da gente, principalmente quando se fala de observar as coisas, de ler com atenção tudo e ter a capacidade de interpretar de maneira crítica o que nós estamos sempre nos deparando, e neste caso, os textos. E o resumo, ele é uma prática muito comum nas salas de aula, na nossa vida cotidiana escolar, porque resumir uma obra, resumir um texto, muitas vezes é um exercício, pode ser chato, enfadonho, desgastante para muitos que não conseguem se concentrar ou acham que já está escrito o texto ali, eu vou resumir para quê? Quando eu quiser eu vou lá e folheio. Mas a atitude de você resumir, minha gente, meus queridos alunos, torna a sua mente mais suscetível à capacidade de crítica e de síntese. Porque quando você ler algo original de outra pessoa e é capaz de dizer com as suas palavras o que ela quis dizer de maneira resumida, tá aí, você conseguiu desenvolver uma habilidade excelente do resumo crítico. Então, ele deve ser feito sempre a partir de uma leitura, ele deve ser sempre feito depois de uma visualização de uma obra, de uma análise de uma temática, de uma descrição, de uma mensagem que você viu, sempre com a finalidade de transmitir uma opinião, uma posição do autor, com os seus argumentos unidos ao do autor, tá certo? E ao final sempre trazendo uma avaliação crítica e pessoal daquilo que você se propõe a resumir. E é muito comum no dia a dia se confundir o resumo crítico com a resenha. Então, a resenha é como se diz, é quando se já foi assim convencionado aquele resumo, e você escreve de uma maneira mais específica o seu resumo crítico, ou seja, com consistência, com propriedade. E aí passa a ser uma resenha crítica. E quando ele é publicado, então, é que isso não há dúvida. Tá bom? Então, qual é o grande objetivo quando o indivíduo se propõe a escrever um resumo crítico? Geralmente, ele é exigido, como eu disse há pouco, como tarefa escolar, acadêmica no nível superior. Trata-se, então, de uma produção que tem uma intenção diferente. É uma intenção mais engajada do que aquela que você comumente faz na sala de aula. Porque é possível, com o resumo crítico, nós verificarmos a capacidade de análise crítica do autor do resumo, ou seja, você, aluno, tá bom? E como é a estrutura desse resumo crítico? Acompanhem comigo. Precisa de se ter uma identificação, ou seja, você tem que identificar a obra que você vai analisar e resumir. Você precisa citar as referências de pesquisa, onde que você achou aquele texto, qual foi a indicação, a publicação, foi num livro, foi num site, foi numa revista,
tá bom? Foi num artigo publicado em algum meio de acadêmico, se for um caso mais à frente, né, nível superior e etc. A obra e o autor relata sempre, é a sua obrigação relatar quais são os dados da obra, tá? Citar a fonte da obra bem detalhadamente, o seu autor. Qual é a mensagem desse resumo crítico? Você tem que ser capaz de fazer uma síntese desse conteúdo e da mensagem que ele passa para nós. E, por último, essa aí, então, é o espaço dedicado a você, que certamente vai fazer ótimos resumos, o espaço em que você faz a avaliação crítica, ou seja, você cita os prós, né, que é o a favor, que você concorda, e as suas ideias contra em relação ao tema que você está resumindo, tá bom? E o porquê que você está colocando aquilo como conclusão e criticando, tá bom? Opinando. E aí se dá na parte crítica, ou seja, então você vê aí a parte grifada são as partes que você tem que considerar como estrutura de um resumo crítico: identificação, referência, a obra e o autor, a mensagem e a crítica, que é onde você vai deixar o seu entendimento bem claro. E após essa parte da crítica, o grande finale, como a gente costuma dizer, a conclusão do seu resumo crítico, a sua ideia geral, a sua avaliação geral sobre o que você resumiu, sintetizou. Tudo bem? Então não perca o entendimento, a estrutura do resumo crítico está aí para vocês entenderem melhor. Então, como fazê-lo? Do que fala o resumo crítico? Como já vimos na aula sobre resumos, o resumo ele pode ter vários objetos. Ele pode ser o resumo de um livro, de peças teatrais, de filmes, de jogos, de eventos, de artigos, tá? Que é um outro gênero textual. Então, você pode fazer o seu resumo crítico se utilizando de diversos objetos de análise, que são esses que eu acabei de citar para vocês. Desde que seja identificada a autoria, a editora, o veículo que ele foi divulgado, quem atua como personagens, dentre outros dados que devem ser relevantes e apresentados ao leitor. Tá bom? Mais uma vez, a identificação da obra deve conter o título, o autor, a categoria da editora, quem organizou, o ano da publicação. Então, são os dados bibliográficos. Já ouviram falar nesse termo? Dados bibliográficos, ou seja, de divulgação da autoria daquele texto. Depois, cite as fontes e referências, ou seja, em cima de que aquele resumo, aquele texto foi inspirado, escrito. Quais foram as leituras prévias para que eu chegasse naquela conclusão, naquele resumo crítico? Tá bom? Então, é importante, se você puder, citar a opinião de pelo menos um crítico ou artigo ou autor de renome para que o seu resumo seja muito embasado e contextualizado com as opiniões de outras pessoas. Depois, quando você vai fazer essas referências, já aprenda, aluno, é muito importante você ter essa noção metodológica. Você deve colocar dessa forma que eu estou apresentando para você aqui as citações, no caso as referências. O sobrenome em caixa alta, depois a vírgula, o nome do autor, o título da obra, a cidade em que foi publicado, o nome da editora, o ano da publicação. Dessa ordem, ok? Isso depois você pode pesquisar na internet, metodologia científica, ABNT, tá? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vai ser algo muito utilizado por você, que eu tenho certeza pensa em fazer um bom curso universitário e bons trabalhos científicos, tá bom? E depois relate alguns dados da obra do autor, para que você possa mostrar que, escrevendo um breve resumo, a biografia do autor, você sabe muito bem e se apropriou daquilo que ele como se diz, ele tentou passar no seu texto de base ou texto referenciado, tá bom?
Então, na prática, como deve ser apresentado um bom resumo crítico? Depois de uma boa síntese, que a gente já falou nas aulas anteriores, ele deve descrever em até 3 parágrafos essa síntese. O resumo deve ser detalhado das ideias principais, deve ser colocado sempre as ideias principais do autor. Ele deve colocar do que trata a obra, a mensagem principal, as características específicas, inéditas, exóticas que tem naquele texto, por que ele é diferente, por que você está criticando, tá bom? O que a obra traz de conhecimentos prévios para um bom entendimento, então a gente vai lá na correlação com outros autores e outras inspirações. Qual é o objetivo desse autor ao falar sobre esse tema e quais os argumentos utilizados por ele para defender a sua posição e que você vai, contrapor, ou concordar ou ser contra, tá? E é sempre essa ideia muito básica do resumo crítico. Exige exercício, exige aprendizado, disciplina, muita leitura e prática. Então, a avaliação dessa aula de hoje, ela vai gerar em torno de o seguinte: você vai buscar escolher um bom filme da sua preferência ou uma obra literária, que também tenho certeza que tem muitos que gostam de ler. E você vai assisti-lo, lê-lo novamente ou folheá-lo se você já leu em algum momento, obviamente. E você vai fazer o seguinte: a nossa atividade de entendimento dessa aula do resumo crítico você vai apresentar na introdução que filme é esse, que obra é essa, qual foi o título, qual é o ano de publicação, o ano, o diretor, o gênero da obra, se é ação, comédia, drama, etc. Em seguida, você vai fazer um resumo dessa história, apresentando os personagens, o problema, o desfecho, o enredo em si. Segundo momento do seu resumo crítico, você vai dar a sua opinião. O que você observou de relevante nessa obra? Os pontos positivos, os destaques, os momentos interessantes, a atuação dos atores, etc. No final, você vai citar a curiosidade a respeito dessa obra, desse filme ou desse livro, os bastidores, se você tiver conhecimento. E no final, você vai concluir retomando e reforçando a sua opinião. Eu acho que vai ser um ótimo exercício, tá? Eu confio que vocês vão fazer essa atividade para reforçar os conhecimentos sobre resumo crítico. Acessem sempre a plataforma. Resumo crítico é uma ótima ideia e até a próxima aula.